Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a uma gravação do tema, desculpem, Deus, o Demiurgo Javé e Jesus. Já falamos sobre o Demiurgo Javé, foi o primeiro assunto. Já falamos sobre Deus, o Ain Sof, ou Ain, e agora o tema desse vídeo será Jesus. Faremos dentro da mesma metodologia. Portanto, com fatos, evidências e com palavras de pessoas cuja erudição é reconhecida e cuja autoridade é inegável. Antes de entrar direto no assunto, deixe-me mais uma vez agradecer àqueles que, usando o nosso Pix 223-992-677-53, têm contribuído para o nosso canal. Agradecer ao meu irmão Mariano Saltis, que tem alavancado, tornando-me visível, unindo uma figura dele, que é uma figura de grande importância. Assim, o nosso canal tem crescido de uma maneira não aritmética, mas geometricamente. E pedindo que aqueles visualizadores que não se inscreveram ainda se inscrevam. Bem, feito isso, vamos então ao tema. O tema do vídeo agora é Jesus. Vamos encontrar Jesus nos amigos e nos inimigos, ou seja, naqueles que o amavam e que falam dele com amor e que, portanto, seriam talvez considerados suspeitos. Portanto, teremos que também falar de Jesus mencionando aqueles que o odiavam, ainda o odeiam, porque ele sempre foi amado e será amado, e sempre foi odiado e será odiado. Mas, antes de eu dizer isto, eu tenho que provar que ele existe. A primeira coisa, portanto, é não considerar apenas um postulado, mas é verificar a história, é rastrear a existência de Jesus. Bem, indo por aqueles que acreditam que ele existe, nós vamos encontrar aqui 3 apresentações na sinopse evangélica do padre Frederico Dassler. Amigos, portanto, suspeitos. Mas vamos começar pelos amigos. Então, segundo os amigos, nós temos aqui 3 apresentações, chamados pelo autor de prólogos. Então, são 3 prólogos. O prólogo mais histórico é chamado o Evangelho de Lucas e diz assim: muitos empreenderam pôr em ordem a narração das coisas que entre nós se realizaram, de acordo com o que nos foi transmitido por aqueles que as presenciaram desde o início e que delas se fizeram arautos. Algumas traduções dizem que foi testemunhas oculares, que as presenciaram, diz que delas foram testemunhas oculares. Também a mim, ao nobilíssimo Teófilo, pareceu bom, depois de ter me informado cuidadosamente de tudo desde o princípio, escrever-te uma exposição ordenada dos fatos, para que conheças plenamente a verdade dos ensinamentos em que foste instruído. Então aqui nós temos que o evangelista Lucas adota uma postura histórica para a época. Hoje nós não consideraríamos a narrativa de Lucas como sendo a história de hoje, mas na época ele adota uma postura histórica. Então vamos considerá-lo isso, né? Baseado naqueles que foram testemunhas oculares, ou seja, presenciaram o que ele fez e que delas as anunciaram. E, apesar de ter me baseado nelas, eu achei bom
em me informar cuidadosamente, ou seja, ele foi conferir cada informação. Então, seria o Evangelho, ou seja, o Evangelho é a história, a biografia de Jesus, mais histórico. O prólogo teológico é de Marcos, que já diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aqui já o dá como sendo Filho de Deus. E o segundo prólogo teológico é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então há o prólogo histórico, e há dois prólogos teológicos, e há um prólogo baseado em genealogia, portanto, o prólogo genealógico, que dá a relação dos antepassados de Jesus Cristo como sendo descendente de Davi e descendente de Abraão. São dois, um está em Mateus e outro em Lucas. Um desce de Abraão até Jesus e outro sobe de Jesus até Adão. Então, essas são as fontes dos amigos de Jesus. Então, vamos começar por isso, mas vamos colocar aqui que, como são dos amigos de Jesus, podem não ser confiáveis. Então, nós vamos aqui recorrer a um autor qualquer. Eliphas Levi Israel, na verdade, não é qualquer, né, que nos diz, não vamos encontrar com facilidade, e como eu doei minha biblioteca, o livro que dizia isso foi vendido, mas é um livro onde ele dá que Jesus é mencionado no Talmud, que são os maiores inimigos de Jesus de modo geral. Nem todos os rabinos, nem todos os mishnaístas, os Targumim, então nem todos eles eram contra Jesus. Mas vamos pegar aqueles que eram contra. Eles dizem que, por exemplo, Jesus era um feiticeiro que enganou as pessoas através das suas mágicas ou ilusionismo e que induziu Israel, grande parte do povo israelita, ao erro. Isso é a opinião geral. Outra opinião diz que aí tem um nome, Sefer Yeshua, Sefer Toledot Yeshua, que se traduz por livro da geração de Jesus, e que diz, eu vou baixar o ventilador, que ele está numa velocidade muito alta. Então agora fica mais audível o vídeo, porque sem o barulho do ventilador. Desculpem ter me esquecido. Então, 3 tipos de rabinos. Uns isentos, que apenas se referem a ele como sendo Yeshua Natsiri, que foi pregado no madeiro e assim morreu. Outros dizem que foi apedrejado. De qualquer maneira, não negam a existência dele. Agora, nenhum nega. Há aqueles que tomam partido contra ele e que dizem que ele foi um bruxo, um feiticeiro, e tinha partes com o diabo, Beelzebu, ou que fazia ilusionismo, magia, portanto enganava, era um enganador. E finalmente nós temos um livro famoso chamado Sefer Toledot Yeshua. Ao pé da letra é Livro da Geração de Jesus, que diz que ele foi fruto de um estupro da mãe dele, que foi estuprada por um tal de um centurião romano, e, portanto, ele seria filho bastardo, assumido pelo seu pai, que estava casado, já noivo de Maria. E aí dá ele como existente, mas fruto de um estupro, ou seja, filho ilegítimo. José, o seu pai, o assumiu, mas o que se sabia
era que ele era filho bastardo. Não era filho de fato de José. Então foi uma violência, um estupro. De qualquer forma, não nega. Então Sefer Toledot Yeshua não nega, diz que ele existiu, só que foi um filho bastardo. Os outros rabinos que não têm nada contra, ficam numa atitude neutra, têm argumentos que são consideravelmente, relativamente interessantes. Alguns dizem que ele foi apedrejado, outros dizem que ele foi pregado no madeiro, e outros finalmente dizem que ele foi julgado à noite, o que era contrário à lei mosaica, e que é o único caso de um homem julgado à noite. Ou seja, o Sinédrio, a Suprema Corte israelita, então julgou um homem à noite. Isso era proibido pela lei de Moisés. Mas Caifás e Anás, sumos sacerdotes da época, transgredindo essa norma, então fizeram o julgamento de um homem à noite. Então, aí nós temos, portanto, três dados, que provam a existência de Jesus. O Sefer Toledot Yeshua, livro da geração de Jesus, que diz que ele era resultado de uma violência, de um estupro, de um ato sexual violento. A mãe foi violentada, era uma virgem inocente, eles deixam claro, mas o principal personagem, então, é um soldado, é um centurião romano. Outros dizem que era um tal de um José Panter, e que nasceu e o pai adotou. Aquele que era casado com a mãe dele, sabendo da inocência dela, assumiu e o adotou. E finalmente, na Idade Média, surge um livro chamado Livro do Rabino Jequiel, que diz que maldito seja Yeshu onde ele estiver, porque ele está no inferno, fervendo entre excrementos e, como é que se diz, todo tipo de dejeto e escória saído do homem, inclusive das suas partes sexuais, portanto, do nosso esperma. Então, veja, o Rabino Jequiel não deixa por menos. Ele diz que Exu está fervendo no inferno entre esperma, fezes e dejetos, porque ele causou uma grande divisão entre o Israel na época em que ele viveu. Essa obra é medieval. Seguindo a ordem do Rabino Jequiel, ainda existem mais 2 livros que eu não tenho de memória. O livro, como eu disse, me foi tirado porque eu doei minha biblioteca e esse livro foi vendido. Então, de qualquer forma, a coisa fica clara. Nenhum judeu nega a existência de Jesus. Então, nós temos que ele existiu através dos seus amigos, dado de uma maneira bonita. E nós temos dados pelos seus inimigos e por aqueles que não tinham nada contra ele e que apenas relatam que ele existiu. Então, de qualquer forma, ele existiu. Portanto, a existência como homem histórico, como personagem histórico de Jesus, é inegável, não tanto por acreditarmos nos seus amigos, mas por acreditarmos nos seus inimigos. Então, o único julgamento feito à noite, diz o Talmud, que era contra a lei mosaica, só há um caso em que isso aconteceu, e esse homem se chamou Yeshu Nazri, Jesus de Nazaré. Primeiro testemunho. Segundo testemunho, que houve um homem chamado Yeshu ou Yeshua, que foi apedrejado porque pregava algo contra a lei, e os seus compatriotas, aqueles que não concordavam,
Então, levaram ao procurador romano, o denunciaram e ele foi apedrejado. Outra versão diz que ele foi pregado na cruz. Observando os fatos, percebemos que o apedrejamento seria impossível, porque na época em que Jesus viveu, o apedrejamento seria o natural, mas Roma tinha tirado o poder do sinédrio de matar, de condenar à morte. Logo, aquilo que seria a sentença ditada pelo sinédrio não pode ter acontecido. Logo, essa parte do Talmud está errada. Alguém aí cometeu um errinho, né? Uma cochilada, e como se fosse Jesus tivesse sido morto por ordem do sinédrio e julgado, condenado e morto. Aí seria por apedrejamento. Mentira. Esta versão é errônea. A versão certa foi denunciado sim, e foi julgado por Roma, pelo governador romano, não dá o nome, e foi pregado no madeiro. Esta é a versão que coincide com a dos amigos dele. Esse madeiro, para nós, é uma cruz, a forma de uma cruz, porque Roma crucificava os criminosos perigosos. Então, o apedrejamento é uma fantasia. A pessoa fantasiou, supondo que o sinédrio continuava com o poder de condenar à morte. Mas diz que existiu. Então nós temos aqui pelos amigos e pelos inimigos. E finalmente na Idade Média, olha, já 1000 anos depois, 1200 anos depois, nós temos o livro do Rabino Jequiel, que diz que ele está no inferno, queimando dentro de detritos, esperma, fezes e todo o dejeto saído do corpo humano, por ter dividido Israel em duas partes. De qualquer maneira, então o que eu quero mostrar aqui é que a existência de Jesus é inegável. Portanto, Jonathan Matias, Leandro Carnal e quaisquer outros, né, quando escrevem, eles sempre dizem que vão falar sobre o Jesus histórico. Carnal não, ele fala do Jesus histórico e do Jesus da fé. Mas o Jonathan Matias, que é professor de história, ambos são ateus, portanto são insuspeitos, são atuais. Nós temos vídeos dele na internet, podem procurar, Leandro Carnal, tanto fala do Jesus histórico quanto do Jesus da fé, como eles dividem. De qualquer maneira, então, o que fica é inegável. Eu deveria mostrar a vocês o livro do Sefer Toledot Yeshua que eu tinha, mas como eu doei minha biblioteca por razões que eu não posso aqui, eu não vou entrar em detalhes, então eu não o tenho de volta. Bom, vamos agora apresentar fontes que não são confiáveis. Eu não gosto dos evangelhos apócrifos, mas aqui nós temos, apresentado por um espanhol, Los Evangelhos Apócrifos, Aurélio dos Santos Otero. Aqui, o problema todo vai contra a minha metodologia. Eu tenho que saber das fontes. Então eu disse ali, no Talmud está escrito que, logo a fonte é o Talmud, eu citei. No livro do Rabino Jequiel, eu citei. Nos evangelhos que tem os autores Lucas, Mateus, Marcos, João, nas cartas paulinas, né, na literatura chamada posterior aos evangelhos, chamada os evangelhos católicos, porque os evangelhos foram dirigidos para determinado segmento do judaísmo, enquanto que as cartas são católicas, no sentido de foram escritas para todo mundo. Então, as epístolas católicas são cartas destinadas a todos, enquanto que os evangelhos, Mateus escreve em aramaico para os judeus, que era quem lia aramaico, depois será traduzido para o grego. João escreve especificamente
para aqueles que têm uma noção já muito elevada da teologia, porque ele usa a palavra logos, que ele recebeu de Fílon de Alexandria, com quem ele tinha contato, e aí é na escola de Alexandria, o maior centro de sabedoria da época de Jesus, onde se discutia a existência do Logos, que é o Filho de Deus. Segundo Marcos, na apresentação dele, ele já diz Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então ele já considera Jesus Cristo Logos. Mas ele é suspeito, nós dissemos. Aqui não. Aqui nós não sabemos quem são os autores. Então os nomes são falsos. Então eu vou mostrar alguma coisa, mas para mim esse livro não tem valor nenhum, a não ser os costumes, a paisagem e certos dados que a gente sabe que, se for conferir, na época eram verídicos. Mas quando eles falam de Jesus, são pessoas que não tinham autoridade, são pessoas que não conheceram, são pessoas, portanto, que não servem de referencial. Porque, para mim, dentro da gnosiologia, dentro do meu método, gnose logos, é o conhecimento verdadeiro, eu tenho que ter referências, eu tenho que citar fontes. Se eu não citar fontes, então nós temos aqui vários evangelhos, na verdade 111. Destaco o Evangelho de Tomás, que é o mais antigo de todos os evangelhos gnósticos. É muito semelhante aos evangelhos canônicos. Canônicos quer dizer os dos amigos de Jesus. Então, o Evangelho de Tomás o que se diz no Evangelho de Tomás deixam claro o seu caráter gnóstico. Eu sou gnóstico, mas de uma linha gnosiológica, exigente. Então, gnóstico apenas. Ou seja, embora diga que é de Tomás, não sabemos quem é Tomás e não sabemos quem é o autor dele. Orígenes o cataloga simplesmente entre os evangelhos que foram escritos sem inspiração. Não reconhece inspiração. Orígenes é um filósofo cristão. Então, veja, não sou eu, então eu sigo uma linha, e essa linha só considera um escrito, não apenas o que está escrito, porque qualquer um pode escrever qualquer bobagem, pode escrever o que quiser, mas o que está escrito, o Evangelho de Tomás, Orígenes disse que ele não era inspirado, Hipólito de Roma disse que ele era usado pelos nacenos, seita gnóstica do século II, e Santo Irineu aduz certa história tirada de um livro usado pelos marcosianos, a qual se chamava Tomás. Era uma seita gnóstica de marcosianos, portanto, de Marcos, de um tal Marcos, marcosianos, e é daí que ele é tirado. Logo, todos os amigos de Jesus desqualificam os evangelhos sinóticos, mas é o mais antigo e tem uma semelhança muito grande com os chamados evangelhos canônicos, que são aqueles que são considerados verdadeiros. Em seguida, nós temos aqui o Evangelho de Pedro, que também não tem nada a ver com Pedro. Ou seja, pessoas que queriam se tornar famosas escreviam alguma coisa e davam o nome de alguém famoso. Então, não é de Pedro. Nós sabemos que o Evangelho de Pedro foi escrito por Marcos, porque Pedro, sendo analfabeto e não sabendo escrever, então dita aquilo que ele viu, ele era testemunho ocular, a Marcos. E isso é a explicação histórica. Pedro era pescador e analfabeto, e tinha um discípulo chamado Marcos, que era cidadão romano, filho de pai judeu romano. E ele herda do pai uma grande propriedade e herda a cidadania dupla, romana e judaica. Então, Pedro,
o verdadeiro Pedro, discípulo de Jesus, era analfabeto e ditou para Marcos aquilo que ele viu. O evangelho de Marcos seria, portanto, o evangelho de Pedro, mas o evangelho verdadeiro. Esse Pedro aqui, apócrifo, não existe. Então é alguém que usou o nome Pedro indevidamente. Portanto, para mim, não serve. Então, aqui está uma coleção de evangelhos que vão ao total de 111. Um dos mais importantes aqui é o evangelho de Maria Madalena, muito citado, porque diz que Maria Madalena, um texto aqui diz que o resto do caminho da medida do tempo desse século fica no silêncio. Mas, dizendo o que houve, Maria chamou para perto de si o Salvador, chama Jesus de Salvador, de que ele lhe havia falado em secreto, até aqui. Então ela chama Jesus, o Salvador, e conversam sobre o que ele tinha lhe falado para ela secretamente até aqui. Então, disse Andréia: irmãos, que parece o que eles estão conversando, porque eu, de minha parte, não creio que eu haja falado com o Salvador, pois parecia não estar de acordo com os meus pensamentos. E Pedro lhe advertiu, dizendo: mas perguntamos ao Senhor por essas questões. Eu perguntei a ele se de fato o que ela está conversando com ele faz sentido. E ele disse que a essa mulher, ocultamente, em segredo, ele conversou realmente isso que eles estão falando, para que todos escutássemos agora. Então, eles tinham conversado, ele falava com ela, segundo o Evangelho de Madalena, coisas que ele não falava com os outros. Então, o discípulo chamado André fica com ciúmes, fica chateado, e aí diz isso. Não pode ser verdade que ele tenha dito para ela algo em separado, oculto, e que agora ela está pedindo ele permissão para dizer para nós todos. Então, ela tinha conhecimento de coisas que os outros não tinham. Aí Pedro diz: mas eu perguntei a ele se o que esta mulher está a falar do que ocultamente e em segredo falou com ele, para que todos agora escutássemos, era verdadeiro. E ele disse que ela era mais digna do que nós. Isso é um apócrifo, dizendo então que Madalena tinha uma posição especial. Levi disse a Pedro, Levi era Mateus, era outro nome de Mateus, o Levi. Disse a Pedro: sempre tens a cólera a tu lado. Mas isso ele está não falando a Pedro, está falando ainda a Andréia. E agora mesmo discutes com a mulher enfrentando-a. Se o Salvador a julgou digna, quem és tu para desprezá-la? Então, André tem ciúmes, é repreendido por Pedro, dizendo que realmente ela teve com o Senhor, Jesus, colóquios, que agora ela está pedindo a ele permissão para tornar público. E aí Levi, ou seja, Mateus, entra na conversa dizendo que André sempre foi colérico e sempre foi ciumento. E agora enfrenta essa mulher querendo desqualificá-la. Mas se o Salvador a julgou digna, quem és tu para desprezá-la? De todos os modos, ele, desde que a viu, a amou, sem dúvida. Esse a amou é interpretado por muitos, inclusive Mariano, vamos chegar a esse ponto, né? Se a amou significa que ela era namorada, esposa ou amante dele, ou era um amor que nós chamamos de ágape, simplesmente platônico. Mas aqui diz apenas a amor. O grego está aqui do lado. Ó. O evangelho está aqui de um lado,
a tradução e o grego original está do outro. Foi escrito em grego. Avergonhemo-nos, quer dizer, envergonhemo-nos, portanto, e revestido do homem perfeito, que é o que Jesus nos quer tornar, compramos aquilo que ele nos mandou. Preguemos o evangelho sem restringir nem legislar, ou seja, não vamos julgar se o que ela está falando com ele é ou não é verdadeiro. Já seria contraditar o que ele mandou. Não julgueis para não seres julgados. Essa é a fala de Mateus ou Levi. Envergonhamo-nos ao tentar dizer que essa mulher não é uma pessoa digna, porque Jesus, desde que a viu, a amou. E agora, para nos tornarmos homens perfeitos, revestidos dessa perfeição, que é o que Jesus quer que nós tenhamos, vamos pregar o Evangelho sem restringir ou acrescentar, e sem julgar, porque ele disse, não julgueis. Assim como nos disse o Salvador. Terminado essas palavras, ditas por Levi, eles se puseram a caminho, apregando o Evangelho segundo Maria Madalena lhes tinha ensinado. Então, aqui o Evangelho de Maria Madalena diz que os discípulos escolhidos por Jesus sabiam apenas parte do que ele sabia, do que ele queria transmitir, e Maria Madalena sabia tudo, porque Jesus a amava e conversou com ela segredos e mistérios que não foi dado aos outros. E aí se levanta contra isso um discípulo chamado André, e dois a defendem, Pedro e Mateus, ou Levi. E então terminam que ouvem o que Maria Madalena está dizendo, ou seja, o que tinha sido dito a ela em oculto por Jesus, e acrescentam ao que Jesus tinha dito a eles, aquilo que ele tinha dito somente a ela em segredo. E aí seria o evangelho completo como nós temos hoje. Isto é o que está escrito em grego aqui do lado no Evangelho de Maria Madalena, que é considerado apócrifo. Muito bonitinho, mas nós não sabemos quem escreveu. E se formos ver aqui a crítica literária, quer dizer, o fragmento cópita deste Evangelho gnóstico era conhecido no século V, conservado em Berlim. Então, aí ele vai dizer se esse fragmento procede de fontes helênicas, ou seja, é dos gnósticos e não pertence, portanto, ao grupo de Jesus, que eram todos galileus, e sim de fontes helênicas. Portanto, desqualifica-o. Assim é que eu faço o meu trabalho. Então, tem muita coisa aqui, 111 evangelhos, e tem muita coisa bonita. Contanto, essas coisas bonitas são desqualificadas porque a fonte não é segura. Não temos, aliás, todos da época, os sábios da época, que fizeram uma avaliação das fontes, da procedência desses supostos evangelhos, dessas narrativas, são 111, eles a desqualificaram. Fizeram, olha, foi escrito por uma pessoa que era grega. Logo, nenhum dos discípulos de Jesus era grego. Portanto, concluímos que o Evangelho de Madalena é falso. O anterior, chamado Evangelho de Tomás, é dito também que é muito parecido com os evangelhos canônicos, mas acontece que Santo Irineu, Santo Hipólito de Roma e Orígenes, que era filósofo, desqualificam. E aí diz o nome da obra, dizendo que o conteúdo do capítulo 6 do Evangelho da Infância, escrito por Tomás, é o único que se aproxima mais da verdade. No mais, é seguro que tanto o livro vem dos marcosianos, portanto não são discípulos de Jesus, mas de um grupo chamado marcosianos, provavelmente o chefe chamava-se Marcos, e era um gnóstico. E portanto, considerado como um escrito herético por Cirilo de Jerusalém, pois esse diz
que estava em uso entre os maniqueístas, seita condenada pela Igreja. Cirilo de Jerusalém é bispo, e aí condena. Timóteo, presbítero, também no decreto gelasiano, também o cataloga entre os escritos maniqueus. Portanto, aí ele vai citando mais outros. Uma vez que foram examinados esses evangelhos, todos foram condenados, mas eu estou dando também como fontes. Vocês podem acreditar se quiser, né? Aquele que me mandou dizer, não me mandou convencer. Então, são 111 evangelhos que são julgados, avaliados, criticados, e aqueles que tinham condição, na época, todos condenam esses 111 evangelhos, chamados apócrifos. Portanto, eu não me baseio nos apócrifos para nada. Agora, na Cabala, não. Porque a Mishnah, que é cada comentário da Cabala, a Cabala constitui as Mishnayot, que é o plural de Mishnah, ou seja, as Mishnahs, traduzindo em português, são dignas de crédito, mas de vez em quando alguém escorrega, como eu disse lá. O cidadão lá que escreveu sobre a morte de Jesus supôs que o Sinédrio condenando a morte, automaticamente ele seria apedrejado. Nós sabemos, por outro texto do próprio Talmud, que ele foi pregado no madeiro. Então, há uma contradição dentro do próprio Talmud. Um talmudista, portanto, um comentarista, Mishnah quer dizer comentário, supõe que ao ser julgado e condenado, ele foi apedrejado. Não deve ter visto, mas supôs naturalmente. Mas ele desconhecia que Roma tinha tirado do Sinédrio o poder de condenar à morte. Aquele que se informou disto, deixa claro que Jesus foi pregado no madeiro. E a verdade histórica é que Jesus morreu crucificado, porque era a pena imposta por Roma a todos os criminosos que fossem considerados perigosos, né? Além do mais, o Talmud diz com toda a propriedade, por rabinos que não têm, são completamente isentos, que Yeshu Natzri, essa palavra que eu vou usar, e não Yeshua. Yeshua é uma corrupção, é uma tentativa de desqualificar, porque Yeshu quer dizer Salvador. Yeshua quer dizer Javé salva. Então, Yeshu quer dizer que o próprio Jesus tem a capacidade e o poder de salvar. E Yeshua quer dizer que Jesus é apenas instrumento de Javé para a nossa salvação. Olha a diferença. Então, quando você disser Yeshua ou Yeshua, você está dizendo que Yeshu é instrumento do poder de Javé para nos salvar. E quando você diz Yeshu, que é como aparece no Talmud, e é como os rabinos israelenses dizem hoje israelenses agora em Israel, tá? Os rabinos de Israel, né, dizem Yeshu Natzri, e não Yeshua. Portanto, o nome de Yeshua, que é de Josué, foi sucessor de Moisés, ou de outro Josué, que foi o sumo sacerdote dos judeus no exílio babilônico, né? Então, também de um outro Josué, escrito Jesus Ben Sirac, que é autor do Eclesiástico, um livro que não é considerado pelos protestantes, Lutero o excluiu, mas nós católicos consideramos Eclesiastes e o Eclesiástico, parecidos os nomes. O Eclesiastes é de Salomão, segundo se constatou, e o Eclesiástico é de Jesus Ben Sirac, ou Yeshua Ben Sirac. Aí sim, Yeshua. Mas então não podemos dizer Yeshua. Aqui já estou dizendo agora, fazendo um julgamento. Estou me adiantando, portanto, desconsiderem. O fato é que os rabinos indenes, aqueles que não têm motivo de ser contrários, que não querem combatê-lo, o chamam de Yeshu, ou seja, o Salvador. Aqueles que, seguindo Áquila, o prosélito, querem fazer com que o nome dele seja Yeshua, têm a intenção de dizer que ele é um mero instrumento de Javé, que é o poder que o utilizou para fazer a redenção do homem.
São dois conceitos, dois nomes que vão levar a consequências teológicas, filosóficas muito diferentes. Então eu vou dizer Yeshu Natsri. Assim, apresentamos a literatura e vamos encerrar o capítulo. Já passamos. Então fica para o próximo. Com um comentarista desses fatos. Vittorio Messori, ateu, comunista, militante do Partido Comunista Italiano, tece comentários sobre o que aqui foi apresentado. Ficará para o próximo vídeo, porque esse devia ser só 30 minutos, já estamos a 40. Então, até o próximo vídeo, está começada a série Jesus.